Olá! Sabe aquele sonho de viver de aluguel, de ter uma renda caindo na conta todo mês, vinda de imóveis? Pois é, ele geralmente esbarra em custos gigantescos, muita burocracia e uma baita dor de cabeça. Mas e se existisse um jeito bem mais fácil de entrar nesse mercado? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar nesta análise sobre os fundos de investimento imobiliário, os famosos FIIs. Ok, para começar, vamos direto ao que interessa. Para sacar o valor dos FIIs, o melhor é fazer uma comparação bem direta, bate pronto. De um lado, o imóvel físico. O custo para entrar é altíssimo, a liquidez é baixíssima, quem já tentou vender uma casa sabe que pode levar meses, né? E toda a gestão, todo o trabalho fica nas costas da pessoa. Agora, do outro lado, um fundo imobiliário. Aqui a história é outra. O custo de entrada é baixo, a liquidez é bem maior, porque as cotas são vendidas na bolsa, e a gestão é feita por uma equipe profissional. E o risco que antes estava todo concentrado num lugar só, agora pode ser espalhado por vários ativos diferentes. Então, afinal, o que é um FII? Pensa nele como uma espécie de condomínio de investidores. É isso. O fundo junta o dinheiro de um monte de gente para investir em grupo no mercado imobiliário. Então, em vez de alguém ter que comprar um prédio inteiro sozinho, a pessoa compra uma cota, que é um pedacinho pequeno do fundo, e aí passa a ter direito a uma fatia dos lucros que ele gera. É basicamente um jeito de investir em imóveis através da bolsa de valores. Vamos então para a nossa primeira sessão. Aqui a gente vai entender a base de tudo. Por que esses fundos existem e o que faz deles uma alternativa tão interessante. Os FIIs não surgiram do nada. Eles vieram para resolver problemas bem claros. Primeiro de tudo, o acesso. Permitem que qualquer um invista em grandes shoppings, em prédios comerciais, com bem pouco dinheiro. Segundo, a diversificação. Com uma cota só, já é possível ser dono de um pedacinho de vários imóveis ao mesmo tempo. E, além disso, ainda tem a gestão profissional, a liquidez muito maior e, como são regulados, eles têm que oferecer transparência publicando relatórios para todo mundo ver. Certo, mas como essa engrenagem toda funciona na prática? De onde vem o dinheiro e como ele chega na mão de quem investe? Vamos dar uma olhada agora na máquina por trás de um FII. Imagina que um FII é uma máquina com 4 peças essenciais. Os cotistas, eles são o combustível, que colocam o capital para dentro. O gestor é o cérebro, é quem decide onde o dinheiro vai ser investido. Os imóveis e os outros ativos são o motor, a parte que gera a receita. E, por fim, o administrador é o sistema de controle que garante que tudo está funcionando dentro da lei e que os lucros cheguem direitinho para os cotistas. E de onde exatamente essa máquina tira a receita? Bom, a fonte mais óbvia é o aluguel dos imóveis, claro. Mas não para por aí. Um fundo também pode lucrar bastante com a venda de um imóvel por um preço maior, ou ganhar juros de títulos que são ligados ao setor imobiliário, e até receber grana de multas por quebra de contrato, por exemplo. Ou seja, é uma variedade bem grande de fontes de renda. Agora, chegamos ao número que é simplesmente crucial. É o coração dos FIIs. Por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir a maior parte do lucro que eles têm. E essa maior parte é, no mínimo, 95% do resultado. Isso mesmo, 95%. E aqui a gente vê como isso rola na prática. Imagina um fundo que recebeu R$ 1 milhão em aluguéis num semestre. Aí ele teve 200 mil em despesas. Sobraram 800 mil de resultado, certo? Pois bem, a lei obriga que desses 800 mil, pelo menos 760 mil reais sejam distribuídos, repassados para os cotistas. É por isso que os FIIs são tão famosos por pagarem rendimentos mensais. Agora, uma coisa muito importante. A palavra FII é como um grande guarda-chuva. Existem vários tipos, e o que tem dentro do fundo muda completamente o jogo, o perfil de risco e o potencial de retorno. Primeiro vem os mais fáceis de entender, os mais intuitivos, os fundos de tijolo. O nome já entrega, né? Eles investem diretamente em imóveis físicos, shoppings, galpões logísticos, prédios de escritórios, hospitais, o que for de tijolo. Na hora de analisar um fundo de tijolo, tem algumas coisas que são fundamentais. A vacância, por exemplo, que é a porcentagem de imóveis vazios, é a principal. Quanto maior a vacância, pior. A qualidade e a localização dos prédios também são cruciais. E, claro, quem são os inquilinos. E, por fim, contratos de aluguel mais longos, que a gente mede por uma sigla chamada WALT, trazem muito mais segurança para a receita do fundo. Aí a gente entra numa categoria bem diferente, os fundos de papel. Esses aqui não investem em prédios, não. Eles investem em títulos de dívida do mercado imobiliário, como certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Traduzindo, eles emprestam dinheiro para o setor imobiliário e ganham juros em cima disso.
E aqui, olha só, os riscos são outros, completamente diferentes. O foco total passa a ser o risco de crédito, ou seja, será que os devedores vão conseguir pagar o que devem? A sensibilidade à inflação e aos juros, como a taxa Selic, também é muito maior. E claro, é fundamental entender quais são as garantias que protegem o fundo caso alguém dê um calote. E além desses dois gigantes, tijolo e papel, existem outros tipos. Tem os híbridos, que misturam um pouco dos dois. Tem os fundos de fundos, os FOFs, que investem em cotas de outros FIIs, o que é uma forma de diversificar bem rápido. E tem os fundos de desenvolvimento, que investem em obras e construções. Esses prometem retornos bem maiores, mas claro, com um risco bem mais elevado também. Tudo isso parece ótimo, mas a gente sabe que não existe almoço grátis, muito menos no mercado financeiro. Nenhum investimento vem sem riscos ou custos, e é fundamental ter essa visão equilibrada e entender o que pode dar errado no caminho. E essa frase aqui, ela resume tudo de forma perfeita. É um erro muito comum. Achar que a FI é um investimento sem risco, uma renda fixa turbinada. Não é. É renda variável, ponto. O preço das cotas sobe e desce, e a renda também pode variar. O objetivo aqui é ter base para tomar decisões com consciência, sabendo de tudo isso. Os riscos se dividem em algumas caixinhas principais. Tem o risco de mercado, que é a flutuação normal do preço da cota. Tem o risco operacional, como um inquilino que não paga ou um imóvel que fica vazio. O risco de crédito, que é o perigo do calote, mais focado nos fundos de papel. E, claro, sempre existe o risco de uma má gestão do fundo ou de mudanças nas regras do jogo, o risco regulatório. E os custos? Bom, sempre existem as taxas que são pagas ao fundo, como a de administração e a de gestão. Sobre os impostos, a regra atual é bem interessante. Geralmente, os rendimentos que caem todo mês são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Mas atenção, o lucro na venda da cota, o chamado ganho de capital, esse sim é tributado. E vale lembrar, né? As regras podem sempre mudar. Ok, chegamos na parte final, e talvez a mais prática. Com tudo isso que a gente viu em mente, como é que se analisa um fundo imobiliário na vida real? Quais são os números para ficar de olho? Existem algumas métricas que são chave. O Dividend Yield, ou DY, mede a renda em relação ao preço da cota. Mas cuidado, aqui tem uma armadilha. Um DY muito alto pode ser sinal de que o preço da cota está despencando por um motivo ruim. Outro indicador famoso é o P sobre VP, que compara o preço de mercado com o valor dos ativos. Mas um P sobre VP abaixo de 1 não quer dizer automaticamente que o fundo está barato. O ponto crucial é lembrar que nenhum número, sozinho, conta a história completa. Depois de toda essa análise, de todos esses números, de todos esses conceitos, tem uma frase que, para mim, captura a verdadeira essência, a mentalidade correta para se ter ao investir nesse tipo de ativo. Esta aqui. Em FIIs, não se está comprando renda, está se comprando um pacote de riscos que pode gerar renda. A renda é a consequência. Isso muda totalmente a perspectiva. O foco não deveria ser caçar o maior rendimento a qualquer custo, mas sim entender e se sentir confortável com os riscos que estão por trás daquele potencial de renda. A renda, no fim das contas, é o resultado de um bom gerenciamento de riscos. E, para fechar, fica essa reflexão final. Ao olhar para um FI ou para qualquer outro investimento, a pergunta definitiva deveria ser sempre esta. Essa decisão de investir faz parte de uma estratégia bem pensada, bem estruturada, ou é só uma reação ao que todo mundo está fazendo, o famoso medo de ficar de fora? A resposta